Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso 6º episódio do Leia a Bíblia Comigo. Hoje a gente está no capítulo 6 de Gênesis. É um capítulo meio controverso, com algumas informações meio estranhas, mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e vamos começar. Mas antes, o mais importante. Pai, em nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra hoje, Senhor, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ensine aquilo que nós precisamos saber a respeito dessa porção da Tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Pega o seu marca-texto, singelo, o seu papel e vamos anotar. Bom, a gente viu até aqui a criação do homem, a descendência de Adão, e hoje a gente vai falar como que estava a humanidade, né, depois da morte de Caim, depois da morte de Abel, depois que Caim matou Abel. Capítulo 6, então. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em outras traduções dizem: Noé achou graça diante de Deus. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer as águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno e que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Quais são os pontos que eu quero conversar com vocês hoje a respeito desse capítulo 6? O primeiro ponto é que a humanidade continuou sua degradação moral. Depois de Caim, a coisa só foi piorando, né? O segundo ponto é que aqui algumas pessoas confundem, porque a gente já conversou sobre a questão da linguagem, né? Que a Bíblia o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, muito diferente da nossa cultura e muito diferente da tradução. Então, quando aqui diz que Deus se arrependeu, não é o nosso arrependimento como quem fez uma coisa errada, como quem está sentindo culpa por alguma coisa. O arrependimento de Deus aqui diz respeito a uma profunda tristeza por ver o jeito que estava a humanidade. Porque, afinal de contas, Deus preparou um jardim, Deus amou, Deus cultivou, e aí a humanidade vem e perde o rumo completamente. Então, esse Deus se arrependeu fala da tristeza do coração de Deus. Porque Deus é um Deus emocional. Ele sente tristeza, ele sente ira, ele sente ciúmes.
A gente também é emocional, a gente herdou isso quando a gente foi criado por Deus. Noé encontrou graça diante de Deus. O que isso quer dizer? Que Noé não era um homem perfeito. Assim como nós não somos perfeitos, Noé também não era perfeito. Mas ele encontrou graça diante de Deus. E essa graça, ela remete diretamente à graça da salvação. A gente não é salvo por aquilo que a gente faz. A Bíblia mesmo fala, né? Vós sois salvos pela graça, não por obras, para que ninguém fique se achando bonzão. Tradução minha. Porque se fosse isso, imagina, uma pessoa que tem muitas posses, tem muito dinheiro, ela ia poder fazer muita ação social, ela ia poder fazer muita bondade, né? Ao passo que quem não tem, não ia conseguir fazer tanto. Ou seja, aquela pessoa que consegue fazer muitas coisas ia ser mais merecedor do que não consegue fazer muitas coisas, mesmo querendo, não conseguiria? Não, porque não é por aquilo que a gente faz que a gente é salvo, é pelo que Jesus fez, é pela graça de Deus que nos deu Jesus que nós somos salvos. E Noé achou essa graça, então ele foi salvo através da arca. A arca, ela representa a graça de Deus nas nossas vidas. Deus sempre tem um plano para redimir a humanidade. Por pior que você esteja, por pior que seja a sua situação, por mais perdido que você ache que você está, Deus tem sempre um plano de resgate. Mas a gente precisa aderir ao plano de Deus, né? E a gente vê que Noé, ele foi fiel. Ele aderiu ao plano. Deus falou, olha, constrói a arca assim, assim, assim. Você acha que foi fácil construir uma arca naquela época, sem quase nenhuma tecnologia? Quantos anos você acha que ele demorou para construir uma arca? Alguns historiadores dizem que 120 anos, que é o tempo que Deus fala aqui que o homem ia viver. Ou seja, o tempo de Noé construir a arca foi o tempo que Deus estendeu de misericórdia, 120 anos para se arrepender e para não morrer no dilúvio. Eles não se arrependeram e morreram. Mas esses 120 anos, alguns historiadores também pensam que é o ser humano, que foi vivendo cada vez menos, até não passar de 120 anos. De qualquer forma, isso é um limite que Deus colocou. E os limites de Deus são sempre bênçãos para a nossa vida. É sempre como um pai que dá um limite para o filho para que ele seja um menino educado. Deus nos educa. Mas o ponto principal que eu quero que a gente pense, medite, ore a respeito, é a dor do coração de Deus. Nessa expressão aqui, como eu falei com vocês, do hebraico, o pecado da humanidade, a violência da humanidade, o afastamento da humanidade dos preceitos de Deus e do relacionamento com Deus, causou uma ferida profunda no coração de Deus. Ele estava profundamente entristecido. Não pensem vocês que Deus teve prazer em mandar o dilúvio e destruir a humanidade. De forma alguma. Mas foi uma maneira de ainda dar uma chance para a humanidade. Porque ele salvou a família de Noé para que tivesse continuidade. Então, o nosso dever de casa hoje é refletir. O que na minha vida, quais são as atitudes que eu tenho tomado que está causando esse tipo de dor no coração de Deus, a ponto dele suspirar e dizer que se arrependeu de alguma coisa em relação a gente. Bom, com essa pergunta a gente se despede e a gente se encontra de novo amanhã. Até o 7º capítulo.